Olá a todos e bem-vindos à Galáxia das Curiosidades, o canal onde exploramos os mistérios e eventos mais fascinantes do universo. Hoje vamos abordar um tema que tem capturado a atenção do mundo todo: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Este conflito tem sido um ponto de discórdia entre as nações há anos, e tem desencadeado uma série de eventos impactantes na política internacional. Neste vídeo vamos explorar as origens da guerra, os eventos mais marcantes e as consequências para as pessoas envolvidas. Preparem-se para uma viagem intensa e emocionante ao coração deste conflito, enquanto mergulhamos na história da Rússia e Ucrânia. Venham conosco nesta jornada para descobrir a verdade por trás deste evento controverso e entender como ele pode impactar o nosso mundo hoje e no futuro. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito em curso que começou em 2014, após a Revolução Ucraniana e a subsequente anexação da Crimeia pela Rússia. A Rússia alegou que a anexação foi necessária para proteger a população de língua russa que vivia na região, enquanto a Ucrânia considerou a ação um ato de agressão da sua soberania territorial. Desde então, houve conflitos em outras regiões do leste da Ucrânia, principalmente nas regiões de Donetsk e Luz, onde grupos separatistas pró-russos se formaram e começaram a lutar contra as forças ucranianas. A Rússia é acusada de apoiar esses grupos com armamento, treinamento e soldados, o que levou a um aumento da tensão entre os dois países. Os motivos para a invasão da Rússia e a sua recusa em aceitar um acordo de paz são complexos e envolvem questões geopolíticas, históricas, culturais e econômicas. A Rússia vê a Ucrânia como parte do seu espaço de influência histórico e teme a possibilidade de que a Ucrânia se aproxime demasiado da União Europeia ou da OTAN, o que poderia ser visto como uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Existem também preocupações em relação à proteção dos direitos das minorias de língua russa na Ucrânia, que a Rússia alega estarem em risco. Alguns analistas também sugerem que a invasão da Crimeia e o conflito no leste da Ucrânia são uma forma de desviar a atenção dos problemas econômicos e políticos internos da Rússia. A guerra na Ucrânia tem tido impactos significativos em outras partes do mundo, com vários países envolvidos de forma indireta. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções à Rússia em resposta à sua anexação da Crimeia e ao seu papel no conflito na Ucrânia. Outros países como o Canadá, a Austrália e o Japão também se juntaram às sanções. Além disso, a guerra na Ucrânia tem afetado as relações entre a Rússia e outros países, especialmente aqueles que têm laços históricos ou culturais com a Ucrânia, como a Bielorrússia e a Moldávia. A guerra também tem tido um impacto significativo nas relações entre a Rússia e os países da OTAN, que têm aumentado a sua presença militar na Europa Oriental em resposta à invasão da Crimeia e ao conflito no leste da Ucrânia. Os Estados Unidos têm tido um papel significativo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Desde o início do conflito em 2014, os Estados Unidos têm apoiado a Ucrânia com assistência financeira e militar, incluindo o fornecimento de armas e equipamentos militares, bem como treinamento e aconselhamento militar. Os Estados Unidos também impuseram sanções à Rússia em resposta à sua anexação da Crimeia e ao seu papel no conflito na Ucrânia. Essas sanções incluem restrições financeiras, comerciais e de viagem impostas a indivíduos, empresas e entidades governamentais russas. Além disso, a administração de Biden tem sido ativa em buscar uma resolução pacífica para o conflito, pressionando a Rússia a cessar as hostilidades e apoiando negociações diplomáticas. Os Estados Unidos continuam a trabalhar em estreita colaboração com a União Europeia e outros parceiros internacionais para abordar a crise na Ucrânia. A relação entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é tensa e complicada, o que não ajuda em nada este conflito. Os dois líderes têm histórias e perspectivas políticas muito diferentes, e têm opiniões opostas sobre questões importantes como a Ucrânia, a Síria e a interferência nas eleições. Além disso, Biden é um crítico vocal de Putin e tem sido um defensor de medidas mais duras contra a Rússia, incluindo sanções econômicas e ações militares, quando necessário. No entanto, apesar das diferenças e tensões, ambos os líderes têm indicado que estão dispostos a dialogar e a encontrar áreas de cooperação, como na questão do controle de armas nucleares. Em março de 2021, os dois líderes realizaram uma videoconferência onde discutiram questões de segurança e concordaram em estender o Tratado de Controle de Armas Nucleares New START.
No entanto, desde então, as relações entre os dois países têm se deteriorado ainda mais, com a Rússia sendo responsabilizada por uma série de ações hostis, incluindo a concentração de tropas na fronteira com a Ucrânia e a prisão de Alexei Navalny, um dos principais críticos de Putin. É provável que a relação entre Biden e Putin continue sendo complicada e tensa durante o mandato de Biden, e esperemos que com isso não se inicie a tão falada Terceira Guerra Mundial. E como fica a parceira China no meio deste conflito? Bom, a relação entre a Rússia e a China tem se fortalecido nos últimos anos, mas a extensão da ajuda da China à Rússia na guerra com a Ucrânia é difícil de determinar com precisão. Embora a China tenha oferecido apoio verbal à Rússia em alguns casos, como na questão da anexação da Crimeia em 2014, Pequim também tem mantido uma posição relativamente neutra em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A China tem enfatizado que não toma partido em conflitos entre outras nações e tem defendido o diálogo e a resolução pacífica de disputas. Além disso, é importante notar que a China tem seus próprios interesses na Ucrânia e na região, e não é do interesse do país ver uma escalada do conflito que possa ameaçar a estabilidade regional ou afetar suas relações com outras nações. Portanto, enquanto a China pode ter fornecido alguma forma de apoio à Rússia na guerra com a Ucrânia, a extensão desse apoio é incerta e é improvável que seja decisivo no resultado do conflito. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem tido consequências significativas para ambas as nações envolvidas. Para a Ucrânia, a guerra tem tido um impacto devastador. Desde o início do conflito em 2014, mais de 13 mil pessoas foram mortas e mais de 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. Além disso, a economia ucraniana tem sofrido consideravelmente, com a destruição de infraestrutura, a perda de produção industrial e a queda nos investimentos estrangeiros. Já para a Rússia, as consequências têm sido mistas. Por um lado, a anexação da Crimeia em 2014 levou a um aumento da popularidade do presidente Putin e aumentou o sentimento nacionalista na Rússia. Por outro lado, a guerra tem levado a uma série de sanções econômicas contra a Rússia, afetando sua economia. Além disso, a Rússia tem enfrentado crescente isolamento político e diplomático na arena internacional, devido à sua conduta no conflito. No geral, a guerra tem sido um desastre humano e econômico para a Ucrânia, enquanto que para a Rússia tem gerado consequências políticas e econômicas de longo prazo. Podemos concluir logicamente que a guerra nunca é uma coisa boa e a violência deve ser evitada ao máximo. Por isso o intuito deste vídeo é meramente informativo e frisamos ser contra qualquer tipo de guerra ou violência. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que tenha sido uma experiência informativa e envolvente para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem no canal Galáxia das Curiosidades para receberem mais conteúdo interessante como esse. Temos muitos outros vídeos sobre eventos históricos, curiosidades do mundo e muito mais. O nosso objetivo é despertar a sua curiosidade e proporcionar uma experiência única de aprendizado. Agradeço a todos por assistirem e lembrem-se, a Galáxia das Curiosidades é o canal ideal para quem é curioso e gosta de saber mais. Até o próximo vídeo e espero poder contar convosco.